Vamos começar, então, o nosso terceiro e último painel. O nome do nosso tema aqui desse terceiro painel é Cases de Grandes Empresas e a atuação em face de provável abusividade. Nós temos a nossa moderadora, Gabriela Vicello Vinck. Ela é pós-graduada em Direito Civil pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, pós-graduada em Processo Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é sócia no Tosini Freire Advogados. Bem-vinda, Gabi. Vão compor esse painel outras duas pessoas. O Augusto de Abreu Rodrigues. Ele é pós-graduado pela PUC Minas, com MBA em Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Lideranças pelo IBMEC e Fundação Dom Cabral. O Augusto é professor de MBA da PUC Minas e membro da Comissão de Direito Bancário da OAB MG. E é gerente executivo do Banco BMG. Augusto, bem-vindo. Muito obrigada. E vou chamar também para o painel a Camila Garcia. Ela é pós-graduada em Processo Civil pela PUC de São Paulo, é gerente jurídica no Mercado Livre, com gestão sobre o contencioso cível da empresa. Camila, bem-vinda. Obrigada a todos pela presença, pela participação. Já vou passar a palavra de imediato para a Gabi. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria parabenizar o IBRAC por esse evento tão incrível desta manhã aqui, com tantas discussões importantes, abarcando tantos pontos de vista diferentes, tão importantes nessa nossa discussão da judicialização das relações de consumo. Esse último painel que me cabe mediar aqui, ao lado do Augusto Abreu, que agradeço o convite, da Camila Garcia também, ele tem o objetivo de entender um pouquinho o impacto dessa judicialização expressiva nas relações de consumo dentro das empresas, dentro das instituições privadas, e também o que elas têm feito para tentar mitigar e para tratar dessa questão, porque não é interesse e não é vontade das empresas estarem envolvidas nessas relações, especialmente com seus consumidores, que são os seus clientes, que são aquelas pessoas que as empresas precisam fidelizar e têm todo o interesse em manter satisfeitas com serviços. Então, é preciso aqui, conversando com as empresas, a gente achar um ponto de equilíbrio da judicialização, tornando os clientes satisfeitos de um lado, para que eles não precisem litigar e sintam-se confortáveis com as relações estabelecidas com as empresas, e, de outro lado, tratando daquela litigância que passa um pouquinho do ponto, que eventualmente se torna abusiva e que vem prejudicando muito o desenvolver do jurídico e muitas vezes até impactando até o negócio quando ela se torna excessiva e muito forte dentro de determinado setor. Então, aqui eu tenho alguns minutos aqui para conversar com ambos, um de um banco, a Camila do Mercado Livre, para entender como é que esses temas têm sido tratados dentro das empresas de cada um. E o nosso objetivo aqui é trazer casos práticos. A gente vai tratar bastante da casuística, de como os temas têm sido enfrentados, com exemplos, com dados. Então, o objetivo aqui é terminar a nossa manhã, que já foi de muito debate, vendo como é que as empresas, na prática, têm lidado com a questão. Então, eu vou começar aqui com o Augusto, perguntando como é que essa judicialização excessiva tem impactado no negócio do banco e como é que o banco tem tentado lidar com essa questão. Perfeito. Bom dia a todos. Gabriela, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado em fazer parte desse painel. Parabenizar também o IBRAC aí pelo grande evento, muito conteúdo de relevância e discussões muito saudáveis. E aqui falando um pouco do nosso cenário do Banco BMG. Nós temos um volume excessivo, um volume representativo de ações judiciais. E dentro de casa a gente tenta sempre separar o que nós estamos falando de demandas de volume, aquela demanda legítima do consumidor, que é a demanda em que a gente precisa atuar também numa melhoria do processo interno, né? Então, processo cliente, quando processa a empresa, não deve ser visto, e a gente tem muito essa cultura de não entender esse cliente como
um inimigo, e sim ele como uma fonte de oportunidades. Então, a gente sempre separa o volume de ação entre demandas legítimas, onde a gente vai tentar melhorar o produto interno, onde a gente vai melhorar o nosso fluxo, e, na sequência aqui, eu posso até compartilhar alguns cases que nós trabalhamos dentro da empresa para melhorar o processo ali de transparência, para melhorar a jornada do cliente, para fidelizar esse cliente, mesmo que ele tenha uma ação judicial. E também a gente precisa estar muito atento à questão da litigância abusiva, né? Hoje eu tenho, aqui compartilhando em números, 1% dos advogados representam 40% das ações judiciais. Então, um ponto que nos gera primeiro um alerta é o volume de ação. Quer dizer que o volume de ação tem fraude, é abusiva? Não, não quer dizer que só volumetria, mas é um alerta. E aí a gente vai entrar na seara de avaliar ali aqueles processos e verificar se ali tem algum indício de irregularidade. E, infelizmente, a gente sabe que em alguns casos a gente tem ali fraude na documentação, né, fraude, então, no comprovante de residência, na procuração, ajuizamento de ação sem o conhecimento da parte autora. Isso, para a gente, também é bem crítico, bem como situações em que a empresa paga a condenação e, depois de 6 meses, 1 ano, a parte autora ainda nem recebeu esse valor, né? Então, esse valor ficou ali retido pelo advogado. Então, esse tipo de demanda que a gente também tenta separar das demandas de consumo, né, que é uma demanda abusiva, é uma demanda que eu tenho que tratar ela de forma diferente. E citando aqui até alguns exemplos, né, poxa, tem que melhorar meu produto interno? Claro, né, as empresas estão em constante melhoria e sempre há oportunidade da gente melhorar os processos. Mas eu também não faz sentido, por outro lado, eu ter uma volumetria grande de ação judicial, principalmente de determinados advogados, e ter uma taxa de êxito de 99%. De 98%. Né? Tem um determinado advogado que já foi até falado mais cedo, que judicializou mais de 100 mil ações hoje contra o mercado financeiro, principalmente em São Paulo e Rio Grande do Sul, e quando a gente vai olhar a taxa de êxito dele, a gente ganha 98% dos processos judiciais. Então, ele movimenta toda uma máquina pública, né, ele movimenta o jurídico dessa empresa para ser uma ação aventureira. Então, a gente tenta sempre separar para que isso também não impacte o negócio, para que a gente possa também melhorar os nossos produtos internos. Para que também não chegamos ao ponto de ter, às vezes, que descontinuar a oferta de determinado produto em determinada região, porque isso também é prejuízo para o próprio consumidor. Perfeito, Augusto. Camila, eu te pergunto agora, como é que a empresa de vocês tem avaliado esse grande número de litígios? A que se atribui isso? A uma cultura, como já se destacou aqui, a uma necessidade de melhora de serviço, de atenção ao consumidor no atendimento, ou é um fenômeno, hoje em dia, de judicialização? Como é que vocês têm essa visão sobre isso? Obrigada. Bom dia a todos. O Mercado Livre tem esse case, que é o principal da companhia, que é o produto de compra garantida, que é voltado justamente para tentar evitar a judicialização. Antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando, até dividindo aqui as perguntas, esse primeiro ponto ficou com o Augusto, porque tudo o que acontece do BMG é muito parecido com o que acontece dentro do Mercado Livre. A diferença principal aqui, como ele falou, quando a gente fala da separação do que é uma demanda válida e de uma demanda fabricada, a gente não fala muito aqui de falso, a gente não verifica muito questão de documentos adulterados ou coisa assim. O que acontece aqui é juizamento sem o contato prévio. Então, geralmente, é esse tipo de demanda que a gente identifica nesses advogados que ajuizam um número mais elevado de ações. E aí isso acontece justamente por ele não passar por esse atendimento anterior, que é o que a gente tem aqui, o programa do Compra Garantida. Que se qualquer consumidor que comprar na plataforma do Mercado Livre reclamar dentro do prazo e dentro das condições do produto, ele recebe o dinheiro de volta. E a gente tem muito consumidor que não faz essa reclamação prévia, e aí temos esses advogados que acabam abordando esses consumidores e gerando esse tipo de demanda. E, obviamente, também, quando a gente fala em mercado pago, eu estou falando do mundo financeiro, aí são os mesmos que atuam com as instituições financeiras grandes. E aí o que a gente estava falando aqui trouxe para a questão de números, por exemplo. No ano passado, nesse programa de compra garantida, o Mercado Livre cobriu 71 milhões de reclamações. Só que acontecem na plataforma, eu estou colando aqui porque os números são agora do último TRI, 63 compras e 429 transações por segundo. É uma volumetria muito alta. E eu tenho 36 ações a cada 1 milhão de compras realizadas na plataforma e 7 a cada 1 milhão de transações.
Então, o número de ações, e aqui eu estou falando não só ação judicial, qualquer tipo de reclamação do consumidor, seja em PROCON, consumidor.gov, é muito baixo. E esse número vem se mantendo há pelo menos 3 anos, apesar do crescimento exponencial do negócio. Então, o que a gente sempre tenta retroalimentar, como até o Augusto falou, é identificar oportunidades dentro de casa, para que, apesar do crescimento do negócio, não aconteça um crescimento do ajuizamento das ações. Então, esse acho que é o principal ponto aqui do Mercado Livre, é tentar resolver antes dar o espaço para a parte ajuizar. Augusto, e a partir do momento que a empresa identifica esse grande volume de litígios e constata que, eventualmente, eles são legítimos, tirando a litigância abusiva de lado, o que a empresa tem feito para melhorar os seus processos, para melhorar o seu atendimento e para tentar mitigar essa litigiosidade? Ela tem trabalhado em questões extrajudiciais? Ela tem feito melhorias nos produtos? O que a empresa tem feito para tentar reduzir isso de uma maneira mais confortável ao consumidor? Boa pergunta. Deixa eu citar 2 cases que eu acho que são bem legais. O primeiro é que a gente tinha um problema, a gente ainda tem um volume de ações judiciais que alguns clientes alegam que ele queria contratar um determinado produto e receber um outro produto. Então, queria um empréstimo consignado e receber um cartão de crédito consignado. E a gente tinha ainda tem uma volumetria muito grande desse tipo de demanda judicializada. Então, a gente levou isso para dentro de casa, né? E o BMG foi um dos primeiros a adotar essa ferramenta de formalização desde outubro de 2023. Todas as formalizações novas, a gente entra em contato com esse cliente por vídeo para confirmar se aquele cliente tem um interesse em fazer aquela contratação. Por que isso? Poxa, eu tenho um contrato, eu tenho a biometria facial, eu tenho um contrato eletrônico confirmando a operação, mas eu era ainda condenado no judiciário. Então, o que a gente foi fazer? Deixa eu conversar com juízes, conversar com desembargadores, de como eu posso melhorar o processo de formalização. Como que eu posso deixar esse processo mais transparente para que, eventualmente, se esse cliente, em algum momento, for reclamar, seja na esfera administrativa ou judicial, eu também ter respaldo, né? E aumentar a taxa de êxito até para desestimular novas ações judiciais. E o que a gente fez? A gente, desde esse início, em 2023, todas as novas formalizações, a gente tem uma ligação para esse cliente por vídeo, então fica um representante do BMG, e aí não é a área comercial ou um correspondente bancário, é a área de qualidade da formalização, que não tem, por exemplo, meta de venda, não recebe comissão para isso, até para que não tenha ali conflito de interesses na atuação. Essa pessoa vai entrar em contato por vídeo com esse cliente para confirmar o interesse na contratação e reforçar as principais características desse produto. Pelo nosso lado, é caro manter uma operação como essa. Imagina, todo o contrato está tendo que fazer uma ligação para o cliente e armazenar isso. Mas, quando a gente vê com essas demandas no judiciário, hoje eu tenho um volume já representativo de ações disso e minha taxa de êxito é 99%. Né? Então, a gente vê que, apesar do custo elevado, isso ajudou muito na questão da transparência para o cliente. E, por outro lado, eu consigo até demonstrar que, às vezes, essa ação, querendo ou não, ela também é uma ação aventureira. Poxa, eu tenho um vídeo com o cliente confirmando a contratação, né? Explicando a operação, como que funciona, demonstrando o interesse dele. Então, isso nos ajudou muito a melhorar o processo interno para que a gente garanta mais qualidade de venda e mais transparência para esse cliente. E outro case que eu acho interessante, que a Camila também bem citou, é a questão da tentativa de solução administrativa. Né? A gente estava até discutindo isso no tema 91 do IRDR de Minas, em que foi determinado, agora está suspenso, mas foi determinado que o cliente, ao ajuizar uma ação, ele precisava demonstrar a tentativa de solução administrativa, porque também, se eu for olhar hoje, né, a plataforma no consumidor.gov.br, se eu for procurar o Banco BMG, a taxa de resolução é 89%. Se eu for olhar todo o histórico, a taxa de resolução é superior a 81%, 83%. Ou seja, eu tenho uma boa resolutividade. Então, não justifica também eu ter um ingresso de ação judicial onde mais de 70% dos meus clientes não tentaram fazer contato conosco para resolver a demanda de forma administrativa. E também ter uma taxa de êxito hoje superior no judiciário, superior a 70%, 73%. Então, também é uma estratégia que a gente faz de, lógico, garantir que esse cliente vai ter um atendimento satisfatório nas vias administrativas, vai solucionar a demanda para que também não tenha que gerar a judicialização, que é prejudicial para todos. Né? A gente sabe que, por mais que eu ganhe o processo, já gerou custo. Né? Eu tenho um custo operacional, eu tenho um custo de movimentação do próprio Poder Judiciário. Então, o que a gente tenta fazer, e até uma meta interna da instituição e de todos
todas as áreas da empresa, é reduzir o volume de novas ações judiciais. Muito com o objetivo de todos trabalharem a experiência do cliente para que isso não vire uma ação. Perfeito. E reduzir questão de imagem também, né? Ninguém quer ser visto no judiciário como um grande litigante ou como alvo de muitos processos judiciais. E aproveitando esse gancho do Augusto, eu te pergunto, Camila, como a empresa tem utilizado ferramentas tecnológicas para tentar mapear esse contencioso, para tentar minimizar a quantidade de processos? Existe alguma ferramenta ou alguma atuação preventiva por meio de dados para tentar chegar nesse consumidor e resolver o problema antes do processo ingressar? Como é que a tecnologia tem ajudado vocês a mapear essa satisfação dos consumidores e tentar reduzir a litigiosidade? Olha, essa palavra está difícil hoje. Bom, gerir um contencioso de volume sem dados, sem tecnologia, é humanamente impossível hoje. Estamos falando justamente aqui de litigância de volume, então a gente precisa de dados. Especificamente no Mercado Livre, a gente tem um time que é uma gerência cujo nome é a gerência preventiva, que ela existe exclusivamente para análise de dados. Então, ela analisa os dados tanto das ações judiciais, reclamações no que a gente chama de primeira instância, que é aquele usuário que entra em contato pelo aplicativo, no consumidor.gov, no Procon, até no Reclame Aqui. E ela faz análise desses dados para retroalimentar negócio e para propor melhorias do produto ou para mudar até estratégias de atuação da empresa. Então, esse time ele é voltado 100% para analisar os dados e voltar com o negócio e também para analisar as iniciativas do negócio e o impacto dela para o usuário. Que é esse time que vai fazer com que também a gente faça um produto com o menor impacto possível para o usuário, para que seja o mais amigável possível, para que ele consiga utilizar o produto sem dúvidas e que não gerem ações. Então, esse time, essas análises, obviamente, hoje, elas não são feitas 100% por seres humanos. A gente já tem tecnologias de inteligência artificial, seja para a leitura e para a interpretação desses dados, outras ferramentas sendo criadas para ganhar velocidade nisso. Obviamente, existem pessoas trabalhando e analisando esses resultados, mas há um investimento bastante grande em IA para ganhar escalabilidade e assertividade também nessas análises, porque realmente a quantidade de dados é gigantesca. E, Augusto, no banco vocês têm usado tecnologia também para mapear esse preventivo e tentar ajudar na construção desse contencioso? Como é que vocês têm trabalhado isso? Sem dúvida. Como a Camila comentou, gerir um contencioso de volume sem dados é praticamente humanamente impossível, né, pela quantidade de informações que a gente tem. E informação hoje, a gente tem muita informação, né? Está muito disponível o acesso à informação, seja através do processo judicial, seja através dos canais de atendimento, seja através das pesquisas que são feitas junto aos clientes. Acho que o maior diferencial é como trabalhar esse dado e trazer esse dado para que a gente possa retroalimentar a esteira em busca de melhoria contínua. Nós temos hoje algumas ferramentas, na verdade, inúmeras ferramentas, inclusive Power BI, inteligência artificial, para nos ajudar tanto na análise daquele cliente, que é um cliente que tem uma probabilidade maior no ajuizamento de ação, até para que, quando eu receber esse cliente, se eventualmente ele entrar em contato comigo pela central de atendimento, eu tenho um atendimento diferenciado para ele, né? Um atendimento mais afetuoso, por exemplo. Hoje, o nosso público é predominantemente um público aposentado, né? Pensionista do INSS, principalmente produto de consignado. Então, geralmente, é um público que ele tem uma idade mais avançada. Poxa, dentro da nossa central de atendimento, nós temos uma área em que os atendentes são pessoas que têm mais de 50 anos. Por que isso? Com o objetivo da gente também gerar mais sinergia com esse cliente, né? Então, esses dados que a gente trabalha dentro de casa, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o objetivo é a gente retroalimentar a esteira. Então, os dados nos permitiram identificar que a gente tinha uma dificuldade em demonstrar no Poder Judiciário que aquele cliente queria a contratação de um produto e não do outro, e com isso a gente tomou a decisão de, poxa, vamos investir, vamos ter um custo mais elevado para a formalização, mas vamos garantir que aquele cliente vai ter total transparência no momento da contratação. Então, por exemplo, fazendo um vídeo. Então, todas essas informações são trabalhadas, geram dados e são levadas para dentro de casa, junto com uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho que entrar relacionamento com o cliente, ouvidoria, jurídico, produtos, para que a gente construa ali o melhor produto e a melhor jornada para aquele cliente. Vocês conseguem mapear o resultado dessas experiências?
Sim, nessa questão da formalização por vídeo, hoje nossa taxa de êxito é 99% nas ações judiciais, e quando a gente vê, né, nossa produção está aumentando e o volume de ação não está acompanhando isso, então é um ponto aí que acho que sempre provoca o pessoal internamente de a gente só vê o problema, né? Ninguém ajuiza uma ação para elogiar a empresa. Geralmente é quando tem algum problema que é a solução da demanda e está certo, né? Eu preciso da intermediação ali do Poder Judiciário. Só que a gente também tem que olhar para o outro lado. O que está produzindo, o que aquele cliente está conseguindo contratar e também está dando certo, né? E de todo o volume produzido, faz sentido ter esse volume de ação? Lógico que o nosso objetivo é sempre reduzir, mas é inerente ao negócio também a gente ter ação judicial e também isso nos ajuda a melhorar essa esteira. Então, a gente vê hoje uma redução no tempo médio de atendimento ao cliente, com base na tratativa de dados, e também um aumento constante na taxa de êxito nas ações judiciais. Maravilha. E agora que a gente conseguiu abordar assim, o que a empresa tem feito para reduzir a quantidade de processo, eu queria entender de vocês o impacto que essa litigância abusiva tem gerado dentro das empresas. A gente já viu aqui diversos dados bastante impactantes que foram apresentados nos painéis anteriores. E eu imagino que isso deva também impactar diretamente no dia a dia do jurídico, nas estratégias do jurídico. E aí eu queria ouvi-los um pouquinho, como é que vocês têm sentido esse impacto, como é que vocês mapeiam essa litigância e depois o que vocês têm feito para tentar combater e quais estratégias vocês têm adotado para tentar minimizar esse problema. Podemos começar com o Augusto e depois a gente passa para cá. Tá bom. Hoje, como que a gente identifica, como é que é o primeiro alerta de uma possível litigância abusiva? Volume de ação, né? Mas, por si só, isso não justifica ali ser uma litigância abusiva. Tanto que eu acho que é extremamente importante a gente não banalizar o termo da litigância abusiva ou litigância predatória. Nós temos que separar o que é demanda de volume, que a empresa precisa melhorar o processo, do que é uma demanda abusiva e que a gente precisa atuar junto aos órgãos de inteligência dos tribunais, junto aos órgãos competentes, para inibir esse tipo de prática, inclusive junto à própria OAB. Então, o primeiro alerta que eu tenho é volume de ação. Poxa, eu estou com um volume aqui, uma concentração grande. Deixa eu entrar um pouco mais, descer a lupa aqui, para entender como que está sendo feitas essas ações. Aí, o que infelizmente, a gente identifica em alguns casos? Petições iniciais idênticas. Infelizmente, a gente tem situações até que o próprio nome da parte autora não tiveram cuidado de alterar o próprio nome da parte autora na petição inicial. A gente tem, infelizmente, também adulteração de comprovante de residência, né? Então, o mesmo comprovante de residência utilizado para mais de um cliente, o mesmo código de barra, o mesmo valor, a mesma empresa, o mesmo endereço, só muda o nome. E aí, muitas das vezes, isso é uma manipulação com a intenção de você selecionar o fórum mais competente, o fórum mais favorável para o ajuizamento daquela ação, bem como a gente também já pegou situações em que o cliente não tinha intenção de judicializar, que ele não tinha conhecimento daquela ação judicial. Então, às vezes, por exemplo, numa audiência de instrução e julgamento, a parte autora, a gente pedir para o juiz entrar em contato com a parte autora ou expedir um mandato de constatação para o oficial de justiça comparecer na residência da parte autora e confirmar a ciência daquela ação, e a parte autora falar, olha, não conheço esse advogado e nunca tive interesse em ajuizar uma ação. Né? Então, a gente começa a aprofundar um pouco mais para que a gente comece a identificar elementos em que a gente demonstre abusividade e levar isso para o Poder Judiciário. Seja o juiz que está julgando aquela causa, bem como também os órgãos de inteligência dos próprios tribunais, como aqui em São Paulo tem o Numoped, em Minas também, e também retroalimentar o próprio tribunal com base nessas informações e nesses indícios de irregularidade. E, Gabriela, um ponto que a gente tem muito cuidado também é a judicialização abusiva não afeta só o Banco BMG, por exemplo. Então, a gente tem muito cuidado de conversar com outras empresas, seja do nosso segmento e também seja de outros segmentos, para a gente ver, esse problema aqui é um problema para você também? Para que a gente junte forças e demonstre também para as autoridades que, olha, aqui não é um problema específico da empresa, aqui eu estou falando de um problema
mercado. Eu estou falando de alguns determinados advogados, e aí, lógico, eu como advogado também preciso me preocupar com a classe, né? com a nossa categoria. A gente precisa separar os bons dos maus advogados. Então, acho que essa é uma atuação que a gente precisa fazer junto aos órgãos de inteligência e também junto ao AB, e a gente tenta praticar isso dentro de casa, até com uma equipe destinada a fazer visitas, a levar dados, a preparar os materiais para levar para os tribunais. Camila, como é que vocês têm enfrentado essa questão também da litigiosidade abusiva e quais as medidas que vocês têm adotado, que tem dado certo e que não tem? É bem parecido com o que o Augusto aqui falou. Acho que tem uma variável mais que a gente olha também, além do volume, da documentação e tudo mais, que é a localidade do escritório e o endereço residencial do cliente. Teve um grupo de advogados que a gente conseguiu várias, inclusive, condenações em litigância de má-fé, porque era um escritório do Rio Grande do Sul e os clientes dele eram todos do Nordeste. Então, esse foi também um trigger que a gente usou para identificar. Temos também um grupo, foi criada uma frente de trabalho dentro do jurídico, exclusivamente para tratar desses advogados que a gente chama de contumazes. É feito dentro de casa toda a estratégia, essas análises desses dados, para identificar o modus operandi de cada um deles, inclusive conseguir separar o que é uma litigância de massa do que é uma litigância abusiva. E aí a gente conta com os advogados internos e com os nossos parceiros escritórios também, para fazerem essas conversas, para a gente ganhar o máximo de capilaridade possível, principalmente aqui nos judiciários. Temos atuações também nos núcleos de inteligência dos tribunais, a gente conversa também com as outras empresas do segmento e outros, e fazemos essas conversas com os juízes e contamos com os nossos escritórios para ajudar a gente também nesses contatos. E o que a gente percebeu, até estão com os dados aqui, de 23 para 24, uma redução de 13% ali da entrada dos advogados que a gente vinha atuando, e para 23 para 24 já reduziu 40%. Então, foi uma redução bastante grande desde que a gente começou a atuar. O índice de êxito dessas ações é superior a 90%, sempre, nos casos. E a gente está conseguindo muita condenação em litigância de má-fé. A gente já tem mais de R$2 milhões em condenação em litigância de má-fé, que a gente sabe que o objetivo não é executar, porque muitas vezes a parte autora, geralmente a litigância vai para a parte autora, alguns juízes dão para o patrono junto, mas não é sempre. Mas é tentar um intuito pedagógico até para que essa parte autora conte para os outros, falando, olha, esse advogado aqui me deu um prejuízo, tem uma multa, e aí a gente consegue desestimular o ajuizamento também. Então, essa foi uma frente que a gente trabalhou bastante ano passado e deu resultado, e a gente está seguindo esse ano, que é insistir na litigância de má-fé. Esse é um ponto interessante também, que quando eu vejo todos os advogados que a gente mapeou, né, esses advogados que a gente identificou fraude, todos, sem sombra de dúvida, todos tiveram redução no ajuizamento. Alguns de 90%, então até zeraram, mas a grande maioria ali, mais de 70%, 75%, a gente teve uma redução de judicialização e novas demandas depois que a gente começou a fazer um trabalho. O problema é que eles são gremlins, né? Você joga água, eles... Sim, brotam. E um ponto extremamente preocupante, né? Porque, poxa, nós estamos falando de um judiciário que está extremamente assoberbado. Né? A gente está falando de um judiciário que tem um volume de ação gigantesco e, quando a gente olha, cresce a cada ano. Lógico, as empresas, e aqui trazendo também a reflexão, as empresas também têm que fazer o papel de casa de melhorar o processo para evitação. Mas é temerário quando a gente olha só o número de ações judiciais e não separa o que é aquela questão da litigância abusiva. Porque, querendo ou não, o cliente que deseja, que merece a devida proteção no judiciário, ele está sendo afetado pelo volume de ações judiciais. Querendo ou não, cada vez mais que eu tenho um volume de ação judicial, isso prejudica, que eu vou ter um direito, né, a ser protegido, eu vou ter maior dificuldade com a celeridade da justiça, né, vou ter um volume muito maior de ser julgado, bem como eu tenho um maior risco de erro, já que eu tenho um volume gigantesco de ações a serem também julgadas. Sabe que a gente fez um estudo no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo com a expressão litigância predatória para ver o que aparecia durante o ano de 2024. E a gente identificou quase 600 decisões em que esse tema era enfrentado, era 580 e poucas decisões, e a gente conseguiu fazer uma análise em que 76% delas se reconhecia uma litigância anormal, uma litigância fora do comum,
e se determinavam medidas, justamente intimação da parte autora, ou audiência, ou regularização de procuração. Então, assim, esse número nos chamou bastante atenção, porque pelo tema em si, 76% de decisões favoráveis parece bastante impactante. E aí eu aproveito esse gancho, essa experiência, para perguntar: vocês têm sentido também uma adesão do judiciário nessas ações de vocês, ou isso varia de estado para estado? Como é que vocês têm sentido a resposta do judiciário quando esse tema é trazido? Bom, Gabriela, boa pergunta. A gente tem visto que o judiciário está muito mais atento em relação a isso. Lógico, a gente tem tribunais que estão bem mais avançados na análise de dados, nas orientações, como, por exemplo, o Tribunal de São Paulo é um tribunal que está bem à frente desse tema. Então, a gente vê hoje que a aceitação dos juízes, dos desembargadores ou dos próprios órgãos de inteligência para receber esse tema, para colher as evidências ali de fraude, tem sido bem melhor do que a gente já teve no passado. Então, hoje a gente vê que esse tema também incomoda o judiciário, né, que também se sentiu um pouco usado em relação a isso, né, já que a gente está falando aí de demandas aventureiras, demandas indevidas. Então, hoje, no Poder Judiciário, a gente vê um comportamento muito mais aberto em ouvir sobre isso, em debater, lógico, desde que a gente também tenha evidências robustas de que ele também tem indício de irregularidade. Então, antes da gente também, né, bater na porta do juiz ou colocar na nossa peça ali que ali pode ser uma demanda que tem indício de litigância predatória, a gente tem que estar confortável dentro de casa através de uma análise, um laudo, falando, poxa, aqui realmente eu tenho um indício forte, né, justamente para que a gente também não banalize a questão de falar que tudo é litigância abusiva, porque não é. Então, a gente precisa separar esse tema e o que é a gente levar para o Poder Judiciário. E hoje eu tenho visto que o Poder Judiciário está muito mais aberto a ouvir sobre isso, inclusive expedindo orientações técnicas, fazendo debates bem acalorados e aprofundados sobre isso, que tem nos ajudado também a falar mais sobre esse tema, que é um tema delicado, mas que precisa ser enfrentado. E eu acho que um ponto importante da gente estar muito embasado quando a gente vai fazer essas conversas com dados, com números, é que está acontecendo agora um movimento desses advogados. Vocês devem ter visto notícia. O advogado que leva 200 clientes para conhecer o juiz, o advogado que faz audiência tomando cafezinho com o cliente para mostrar que ele conhecia. Então, está acontecendo um movimento também do outro lado que a gente precisa estar muito embasado quando a gente vai para o judiciário para não correr o risco de cair nessa vala comum. E eu aproveito a pergunta, o gancho, para perguntar como é que tem sido a relação e a reação da OAB em relação a esses temas. Vocês têm trabalhos institucionais também com a OAB? Vocês têm atuado junto à OAB para tentar trazer essa pauta também? Como é que tem funcionado isso? Sim, a gente conversa bastante com a OAB através ali, né, de expedições de ofícios, também de reuniões, de levantamento de subsídios. Até o próprio judiciário tem provocado bastante a OAB. Eu tive um caso que o juiz determinou a expedição de ofício para a OAB não deu devolutiva, depois o juiz determinou um outro ofício para perguntar, poxa, o que vocês fizeram nesse caso? Então, a gente tenta provocar também o judiciário, a gente tenta também ir nessas conversas, e agora a gente está adotando até uma estratégia um pouco mais robusta. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou primeiro tentando evidenciar a fraude, então, indo nas vias, por exemplo, criminais, eu estou indo ali, né, a abertura de um inquérito, investigação mais aprofundada, ou então até uma condenação ali com trânsito julgado, para depois ir para a esfera da OAB, para a gente ir mais embasado e falar, olha, aqui já não é uma suspeita, aqui eu estou falando de um fato concreto. A gente faz, mas a gente ainda sente ainda um pouco de maior resistência ainda na discussão. Eu sei que o tema está sendo muito tratado pelas OABs, tanto federais quanto estaduais, mas a gente vê um judiciário mais preocupado, mais atento, e a OAB ainda tentando ver ali até onde pode ir, o que faz sentido, o que não faz, porque, de fato, é uma linha muito tênue entre o acesso ao judiciário, né, e você também coibir aquele acesso ao judiciário através de determinado advogado, mas que está usando ali de má-fé, ou que está ali produzindo demandas em massa e demandas indevidas. Aqui não tem nem complementar, falou tudo. Exatamente isso. A gente também sente que a abordagem direta com a OAB é um pouco mais resistente. Quando a gente chega via ofício judicial, a gente consegue uma abertura um pouco maior, mas também não é alguma coisa que está mudando ponteiros ainda, né, nessa frente.
Bom, agora que a gente está se aproximando dos 10 minutos finais, eu vou fazer aqui uma provocação para uma fala final, uma reflexão de vocês. O que vocês acham que seria a solução para a gente tentar resolver esse tema? E aí eu digo o tema em geral, não só do excesso de processos legítimos, que é muito grande também, que as empresas precisam tratar. Toda a nossa conversa hoje aqui, desde o primeiro painel, fala sobre isso, sobre a necessidade de entender os problemas do consumidor, de respeitar o consumidor, de abrir canais de conversa, de atendimento. Então, assim, tem um trabalho a ser feito por aí também. E por outro lado, a gente não pode ignorar que existe essa litigância abusiva também. Então, a gente precisa criar alguma medida de equilíbrio aí no meio do caminho que não limite os direitos de quem tem uma necessidade legítima de buscar o judiciário, mas a gente precisa enfrentar essa questão da litigância abusiva que se tornou uma realidade, especialmente em grandes empresas como essas que eu tenho aqui, que tem impactado demais no dia a dia da empresa, no dia a dia do jurídico, e acaba impactando no fim da linha o próprio consumidor que tem efeitos reflexos dessa litigância abusiva, seja naquele caso específico, seja porque o produto saiu de linha, seja porque a empresa está deixando de litigar em algum estado porque está sofrendo demais, seja porque o preço vai aumentar. Então, assim, a gente está numa sinuca aqui que a gente precisa encontrar um caminho de convergência e atender todos os interesses. Eu sei que é uma pergunta mágica que eu estou fazendo a vocês, mas como uma conclusão aqui, eu queria ouvir um pouquinho a reflexão de vocês sobre isso. Essa resposta é bem difícil, né? Eu gostei muito da questão dos enunciados que foram trabalhados pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, a questão de procuração específica para ajuizamento de ação judicial. Então, infelizmente, não é incomum eu ver a mesma procuração que às vezes foi assinada há 3 anos atrás para ajuizar a ação contra BMG, Banco X, Y, Z, empresa de companhia aérea, ou seja, a mesma procuração para ajuizar 10, 15 ações. Né? Eu acho que vale a pena a gente pensar também naquela situação em que a gente tem um cenário de autor contumaz, que às vezes movimenta o judiciário de forma indevida. Então, exemplo, eu tenho um contrato de 36 meses de parcelas. Eu já recebi 36 ações. Né? Uma ação para cada contrato. Né? Então, para cada parcela. E situações ainda mais esdrúxulas ainda. Quando o ajuizamento da ação, uma em São Paulo e a outra no Pará. Né? No mesmo ano, com advogados diferentes, ajuizamentos diferentes em situações para discutir o mesmo contrato, mas com números de parcelas diferentes. Então, acho que é um tema que a gente também precisa discutir. Né? Lógico, o acesso ao judiciário tem que ser protegido. Né? A facilidade do acesso ao judiciário também é um direito constitucional e todos devem ter acesso, mas a partir do momento que ele se torna abusivo, a gente também deve pensar em maneiras de coibir, porque o custo é alto. Né? Pelos estudos que foram feitos pelo próprio... salvo engano, foi o Nomoped aqui de São Paulo, a gente gasta mais de 6 bilhões de reais por ano só com demandas abusivas. Então, um recurso muito grande em uma situação em que a gente está cada vez com um recurso mais escasso. Então, acho que os enunciados em relação às procurações específicas, a tentativa de demanda, a tentativa de solução administrativa, desde que, né, lógico também, não sejam situações em que merecem uma tutela urgente. Né? Então, se é uma demanda, por exemplo, um cliente está comigo há 4 anos sofrendo desconto, ele tentou falar comigo durante 4 anos para resolver aquela demanda? Né? Vai direto ao judiciário, sendo que eu tenho uma boa taxa de solução? Se for uma situação urgente, faz sentido ir direto ao Poder Judiciário. Né? Agora, se for uma situação em que ele já está tendo ali um desconto de 48 meses e depois de mais 5 anos, depois da decadência, ele vai ajuizar essa ação, ele poderia tentar resolver de forma administrativa, para a gente analisar, já que a gente tem uma taxa legal de êxito na solução administrativa. Então, acho que não tem também uma bala de prata, mas eu acho que tem mecanismos da gente coibir essa questão da litigância abusiva e, lógico, as empresas melhorar o processo interno. Né? É preciso as empresas também entenderem que um cliente satisfeito não judicializa. Né? Um cliente feliz com a empresa, muitas das vezes ele não vai judicializar. Então, gerar também uma experiência melhor para esse cliente, gerar também uma proximidade para esse cliente, para que ele saiba, olha, poxa, eu não vou judicializar, mas eu tenho esse fácil canal de acesso aqui. Né? Não é um canal que eu preciso ficar lá digitando protocolo, não é um canal que eu preciso ficar esperando 10 dias úteis. Então, também melhorar a experiência do cliente. Eu acho que é um dever de cada, tanto da empresa, quanto dos órgãos competentes, né, na questão da litigância abusiva e da empresa na melhoria dos processos e
e experiência da jornada interna. E acho que, além de tudo isso, cabe também às empresas e também ao poder público, talvez pensar em campanhas que estimulem e ensinem os consumidores a buscarem esses canais prévios também. Porque a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria da população, às vezes, não tem acesso, não sabe como chegar em alguns canais administrativos, e aí acabam caindo na mão desses advogados que começam a ajuizar ações. Então, campanhas que estimulem a usar o consumidor.gov, por exemplo, a entrar, se não conseguir o contato com a empresa, ou que busquem, de fato, um meio para resolver o problema e não para ganhar um dinheirinho a mais, porque a gente vê também muito advogado que ajuiza ação para pedir o dano moral de um problema que poderia ter sido resolvido facilmente na via administrativa. Então, esse tipo de movimento é importante. E um dado também que eu queria trazer aqui é que o Mercado Livre fez um estudo por conta do crescimento do negócio aqui em 6 países da América Latina, em Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru, um estudo econômico-financeiro que demonstra que o comércio eletrônico tende a crescer 119% nos próximos 5 anos. Se a gente mantiver a mesma taxa de litigiosidade... Está difícil, né? Essa daí está difícil. A gente quebra o judiciário só com as demandas do Mercado Livre. Então, quais são as alternativas que a gente tem? E, por isso, tanto investimento nesse canal de compra protegida para os usuários, de fato, conseguirem resolver os seus problemas sem precisar se socorrer de outro tipo de canal. Eu acho que estamos encerrando por aqui. Eu acho que o que fica assim de reflexões para todos aqui é que o problema não é fácil, né? Nós vimos ao longo do caminho, mas que a gente precisa de soluções dos dois lados, né? A gente precisa das empresas comprometidas em melhorar os seus acessos, os seus produtos, o seu atendimento ao consumidor, mas a gente precisa também de um poder judiciário, de uma OAB, de órgãos de classe mais atuantes aqui para a gente coibir essa litigância que está se tornando um grande problema. E não estamos mais só falando aqui em tese, né? Os números mostram que é um problema efetivo e que a gente não consegue enxergar ainda uma solução definitiva. Então, acho que precisa realmente um canal como esse aqui de debate de várias entidades para a gente começar a pensar em soluções e trabalhar em conjunto, porque não é um problema muito simples de ser resolvido. Então, eu acho que agora eu passo a palavra para a audiência. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Chegou a hora do almoço, eu né? tenho uma pergunta, posso fazer? Já que o pessoal não fez. Vai um pouco na linha da questão do dano moral. Estava pensando já nisso antes, e aí você acabou tocando no ponto. A gente está falando muito do judiciário, do papel do judiciário em controlar essa litigância, especialmente abusiva, né? Mas a gente também falando assim de um modo geral de litigância de massa, né? Litigância de volume. Como é que vocês têm visto o papel do judiciário na receptividade em si, né? Falando um pouco aqui de mérito, sem entrar nos detalhes dos negócios e das reclamações, mas assim, se tem tanto processo, é porque, né, fazendo aqui uma lógica, se tem tanto processo ajuizado, porque existe uma expectativa de êxito, inclusive desses advogados, né, dessas situações. E quem procura o judiciário, muitas vezes procura, porque no judiciário tem a chance de uma indenização que lá no PROCON ou lá na via administrativa não tem. E existe uma receptividade final lá na sentença transitada em julgado dessa ação judicial. E imagino que muitas dessas ações decorram do fato não só de que a pessoa não teve acesso à empresa, mas porque a pessoa pediu algo que a empresa não está disposta a fazer, porque ela tem, inclusive, um amparo legal, né, para se comportar dessa forma. Então, como é que vocês têm visto a receptividade em termos assim da razão, né, passando um pouco mais para o mérito e entrando nessa questão do dano moral? Será que está havendo o devido controle também nesse ponto? Será que isso estimula também esses litígios massificados? Ainda que, né, fora a questão do dano moral, em muitos casos o consumidor tenha, de fato, razão e tenha que pleitear judicialmente. Como é que vocês veem isso? Bom, acho que sim, o judiciário está mais receptivo, e eu posso trazer o case do Mercado Livre também, de 22 para agora.
a gente conseguiu aumentar 15 pontos percentuais no êxito dos processos, indo conversar com o judiciário explicando os nossos produtos. Porque a gente percebeu que o judiciário não entende o produto, e, na verdade, a gente sabe que não é o juiz que faz a sentença. Então, a hora que a gente vai para o judiciário explicar o produto, aí a gente percebe que realmente a gente consegue aumentar o êxito e aí acaba desestimulando também, porque aí não tem o dano moral. Então, assim, acho que o principal ponto aqui é, quando a gente chega para o judiciário, explica, ele entende o que está acontecendo no produto, a gente consegue ter bons resultados. Esse ponto é muito importante. A gente também tem uma frente específica que a gente chama projeto de visitas, em que a gente identifica juízes ou desembargadores ali que a gente tem uma taxa de êxito menor, né? E lógico, antes de eu ir lá conversar com ele, a gente faz uma análise para ver, poxa, realmente aqui minha formalização não estava legal? Faz sentido eu ser condenado? Se for aqui, eu não vou conversar com ele, né? Eu tenho que melhorar o processo dentro de casa. Mas se for uma situação em que, poxa, eu tenho os elementos, eu tenho uma formalização legal, eu tenho tudo certinho com esse cliente, por que eu perdi? E aí a gente também vai lá conversar com esses juízes, com esses desembargadores. E isso também tem aumentado significativamente a nossa taxa de êxito. E quando a gente vê que o nosso nosso percentual de êxito aumenta, principalmente em determinadas regiões, meu volume de ação reduz de forma significativa, né? A gente tinha um volume muito grande de ação no estado de Santa Catarina, um volume totalmente desproporcional à nossa produção, era disparado o nosso pior estado. E depois que teve um julgamento de URDR lá que deixou que a presunção do dano moral não existia a presunção do dano moral, a parte tinha que provar o dano moral, meu volume de ações despencou em mais de 90%. Ou seja, mostra que, às vezes, eu tenho uma situação de realmente ter o objetivo de ganhar o famoso dano moral, né? E aí tem que fazer um trabalho dentro do Poder Judiciário de também esclarecer o produto, bem como demonstrar que, às vezes, um dano moral extremamente exagerado, ele acaba estimulando a ação judicial. Exemplo, meus contratos geralmente são em torno de R$ 1.400, R$ 1.600. Faz sentido eu ter um dano moral de R$ 20.000? Para um contrato de R$ 1.400, R$ 1.600, na minha humilde opinião, não me parece proporcional, né? Lembrando ali que eu estou indenizando um prejuízo que aquela pessoa teve, sem lembrar que ela também recebeu o dinheiro da operação. Então, esse ponto a gente traz até porque, às vezes, o dano moral exagerado vai acabar estimulando ações judiciais naquela situação, ou então, até provocando esses advogados que, às vezes, têm a intenção de fraudar comprovantes, direcionar ações para aquela região. Eu ia falar exatamente isso, que a gente percebe na análise dos processos que a gente atua, é que aonde o dano moral é maior, os advogados canalizam as ações, né? Então, essa é uma consequência direta. Na medida que um determinado estado faz um trabalho e cai o dano moral, aquelas ações, digamos, não tão legítimas, elas passam a ser direcionadas para outros estados. Então, esse é mais um componente do nosso fenômeno aqui que a gente precisa entender também, porque onde o dano moral é maior, a litigiosidade abusiva ela aumenta também. Então, esse é outro componente aqui do quebra-cabeça. Maravilha. Obrigada, então. Encerramos esse painel. Obrigada a vocês todos pela participação aqui. Foi muito bacana ouvir a experiência aí do Mercado Livre e do banco também. E eu vou passar, então, a palavra, né, para a Fabíola fazer o encerramento. Eu só vou antes avisar que tem a questão das fotos, né? Isso, tem o QR Code. A gente só vai tirar uma foto aqui desse painel e aí a gente passa para o encerramento. Se puderem aguardar, a gente vai fazer o encerramento. E as fotos, então, tem QR Code ali fora. E se alguém precisar depois quiser fazer fotos também, chamar o Juan, ele está à disposição. E depois vai estar tudo para todos disponíveis.